Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à Fer News TV. Na data de hoje, dia 8 de setembro de 2025, a notícia que está repercutindo não só no Brasil e no mundo é em relação aos protestos que aconteceram na data do dia 7 de setembro em todo o Brasil. Manifestações estas que visavam tanto uma homenagem ao 7 de setembro, dia da independência, mas principalmente com foco em pedir a anistia aos presos do 8 de janeiro, ao Bolsonaro, e também pedir fora Lula e fora Moraes. Isso mesmo. Vamos ver a notícia aqui. Protestos da direita brasileira repercutem internacionalmente. Os manifestantes pediram anistia para investigados pelos atos de 8 de janeiro e criticaram decisões do Supremo Tribunal Federal. Vemos, meus amigos, que foi um dia muito importante nessa luta contra esse pessoal que tomou o país de assalto. Vejamos, veículos de comunicação do exterior repercutiram nesta segunda-feira, 8, os protestos organizados pela direita brasileira em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, durante o feriado da independência. Os manifestantes pediram anistia para investigados do 8 de janeiro e criticaram decisões do Supremo Tribunal Federal, com ênfase nas ações do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. As manifestações ocorreram na véspera da retomada do julgamento de Bolsonaro, acusado de uma suposta tentativa de golpe em 2022. Entre os destaques da cobertura, a agência Reuters, uma das principais agências do mundo, apontou o uso de bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos como símbolo de agradecimento ao presidente Donald Trump. Segundo a Reuters, Trump impôs altas tarifas sobre produtos brasileiros, bem como sanções aos juízes que lideram o julgamento de Bolsonaro. Outro jornal também que repercutiu bastante foi o The New York Times. Bom, pessoal, eu vou comentar mais abaixo e você pode ver que esses jornais costumam ser sempre bem enviesados para a esquerda, tanto a Reuters, quanto o The New York Times. Vamos ver mais para frente também o El País, que é da Espanha, o The Guardian, que é da Inglaterra. Todos eles costumam ter um viés mais ligado à esquerda. E você vê que eles, diferente dos jornais daqui, da mídia local, pelo menos tratam de uma forma um pouco mais imparcial e mostram a realidade, não ficam tentando desmerecer os atos ou desmerecer quem liderou os atos, tentar colocar polêmica em cima deles, como eu vi alguns da mídia tratando em relação ao Tarcísio, em relação a outros que estavam nas manifestações. Bom, então continuando aqui, vamos ver. O The New York Times observou que os apoiadores de Bolsonaro e da direita superaram em número os manifestantes de oposição ao presidente, destacando que Bolsonaro, apesar de responder a processos, mantém influência política. O jornal também relatou a forte presença de símbolos favoráveis aos Estados Unidos durante os atos. E isso, pessoal, foi muito importante, porque havia uma estratégia da esquerda muito clara para esse 7 de setembro, em que eles estavam incentivando os apoiadores deles a fazerem também uma manifestação, e nessa manifestação eles irem também vestindo as cores verde e amarelo, o que poderia assim causar até uma confusão de informações, inclusive internacionalmente, onde eles poderiam alegar ou tentar empurrar internacionalmente que todas as manifestações, todo aquele número gigantesco de pessoas que estavam se manifestando em prol de Lula, em prol de Alexandre de Moraes e contra as medidas do Trump, as medidas dos Estados Unidos, gritando soberania ao vento. E isso foi muito importante, levar a bandeira dos Estados Unidos. Até tem muita gente da esquerda ironizando, gente que é contra ironizando, falando que esses são os patriotas, lá estão usando bandeiras dos Estados Unidos. Porém, isso foi uma forma muito importante e direta de demonstrar que lado a população brasileira está, sem que pudesse ter manipulações de informações posteriores, querendo indicar que a população estava contra o Trump, gritando soberania, gritando essas coisas que a esquerda quer colocar nas pessoas, na cabeça das pessoas, que é uma verdade. Por exemplo, esse papo de soberania, o próprio protesto deles, a própria manifestação deles, se você for ver, foi feita uma baita de uma campanha para que fosse muita gente, não foi. Foi feita uma baita campanha para que fossem de verde e amarelo, raros foram de verde e amarelo, até levantaram no protesto de São Paulo, na Praça da República, até levantaram uma faixa pequena, verde e amarela, mas eles, em sua maioria, estavam de vermelhos, ou seja, aí que nós vemos realmente qual é o lado deles, se eles realmente são tão patriotas, defensores da soberania
soberania, sim. Eles sim que não estavam com nossa bandeira, eles sim que não estavam com nossas cores. Os brasileiros que levantaram a bandeira dos Estados Unidos estavam todos vestidos de verde e amarelo e levantaram a bandeira, até como uma forma de mostrar que lado estavam, demonstrar que não eram apoiadores do Lula, que é o que eles iam tentar vender para o mundo. Então, vamos continuando aqui. Em Brasília, um homem posou para fotos com uma máscara de Trump, afirmou o Times. No Rio de Janeiro, vendedores comercializavam camisetas com a foto de Trump e a palavra Magnitsky. Em São Paulo, manifestantes passaram uma enorme bandeira norte-americana sobre as suas cabeças. Então é isso. Você vê que eles falam que levantar a bandeira norte-americana é ser vira-lata dos Estados Unidos e tudo mais, que tem que ter soberania, mas eles são os mesmos, meus amigos, que querem que o Brasil esteja sob outro tipo de influência da China, da Rússia, do Irã, do Foro de São Paulo, da América Latina, de toda essa corja esquerdista que levanta as pautas mais esquisitas e obscuras no mundo. Bom, sigamos aqui. Já o The Guardian, como eu comentei acima, que eles também fizeram reportagem, ressaltou que manifestantes pediram que Trump interviesse para pressionar o governo brasileiro em favor da libertação de Bolsonaro. Abre aspas, ele é o único que pode nos salvar, declarou Rodrigo da Silva, citado pelo veículo. Trump é a nossa única salvação, entre aspas. Aí eu deixo um parênteses. Eu, por exemplo, já não sou muito a favor dessa questão de ficar citando seres humanos ou mesmo países como salvação. Realmente, humanamente falando, o Trump, os Estados Unidos, sua equipe, têm sido sim muito importantes para que a gente... Tem sido instrumentos, sim, muito importantes, para que a gente possa, aos poucos, nos livrando dessas amarras politicamente falando, humanamente falando, que dominaram, tomaram nosso país de assalto, que a gente vê a cada dia mais aí, que eles estão cada vez mais querendo impor o regime deles. Mas, porém, eu deixo uma ressalva que eu não sou muito a favor dessa questão de ficar colocando seres humanos, mesmo Bolsonaro aqui no Brasil, a gente não deve ter esperança, pelo menos ao meu ver, colocar nossas esperanças em pessoas, em seres humanos que são falhos como a gente, em nações, por mais que sejam soluções no âmbito político, não é muito legal isso, que realmente ele tem sido um instrumento. Lógico que o mundo, por si só, ele vai continuar tendo seus mesmos problemas, suas mesmas mazelas. Não é um ser humano, um país que vai mudar isso. Lógico, na situação do Brasil, que tá na situação negativa, lógico que é sempre importante se levantar instrumentos, como o Trump tem se levantado, a equipe dele, os Estados Unidos, e aqui no Brasil, politicamente, ter nomes como Bolsonaro e outros. Mas isso num âmbito de político, mesmo porque eu vejo que tudo isso aí, o bolsonarismo mesmo para valer, ele pode representar muito mais ideias e valores do que simplesmente você ter uma liderança política que vai trazer a solução. O mundo não vai ter mais problemas. Isso aí eu já não sou muito fã, mas toda essa questão, toda essa luta é sim legítima, por que não? Até certo ponto, sim. Bom, continuando aqui. Na América Latina, o jornal argentino Clarín informou que milhares de participantes exibiram cartazes com a frase "Thank you, President Trump", em São Paulo, agradecendo ao Donald Trump, né? O jornal mencionou a presença de Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, e do pastor Silas Malafaia, ambos em defesa da anistia aos condenados de 8 de janeiro e ao próprio Bolsonaro, caso seja condenado. Bom, outro jornal que destacou as manifestações, e aí no caso eles focaram no discurso da Michele Bolsonaro, foi o jornal espanhol El País. Bom, voltando, antes de continuar aqui, é importante lembrar aquilo que já foi dito inicialmente. São todos jornais com viés de esquerda. El País é um jornal extremamente envolvido com viés de esquerda. The Guardian, então, nem se fala, The New York Times. Porém, você vê que são jornais que ainda, pelo menos para essas situações, eles têm se posicionado de uma forma imparcial, de uma forma, ou pelo menos uma forma sóbria, coisa que a gente não vê aqui no Brasil acontecendo. Aqui os jornais, quando noticiam de uma forma sempre tentando ou diminuir o número de manifestantes, ou diminuindo a importância, ou diminuindo, ou tentando colocar os políticos que estavam lá, os líderes que estavam lá,
como criminosos, igual alguns jornais tentaram colocar o Tarcísio, porque ele fez um forte discurso contra o STF, contra o governo Lula. Então, você vê que nesses países, apesar de eles não saberem o que está acontecendo aqui no Brasil, e por isso eu reitero a importância dessas manifestações, pois você repara que elas foram muito importantes, estão sendo muito importantes, para que o mundo veja a realidade, porque a esquerda, seja a nossa esquerda aqui, seja a esquerda nos Estados Unidos, na Europa, já estavam querendo implementar uma narrativa de que isso aí era uma coisa que era um conluio entre o Trump e o Bolsonaro, entre as direitas dos dois países, que era uma nova tentativa de golpe, que o Bolsonaro tentou um golpe, agora com a ajuda do seu amigo Trump, estava tentando se safar da justiça, né? Tudo em prol da democracia, que eles destroem a democracia para defender a democracia, não é mesmo? Então, reiterando aqui essa parte aqui do jornal É o País, ele enfatizou o discurso de Michele Bolsonaro, que afirmou: quem tinha que estar aqui é o meu marido, que está amordaçado em casa com uma tornozeleira eletrônica, quando nem sequer foi julgado. O jornal registrou ainda apoiadores em Copacabana, como Cristina, Stephanie e Rodrigo, vestidos com a bandeira dos Estados Unidos, em agradecimento à ajuda de Trump e seu governo para derrotar a ditadura judicial. Bom, isso tudo está acontecendo nas vésperas do julgamento que acontece essa semana, onde provavelmente, ao meu ver, ele será assim, mesmo com todas as ameaças de Magnitsky e de outras sanções, Bolsonaro será sim condenado. E amanhã, né, que se reinicia os trabalhos, né, STF inicia nesta terça-feira, a segunda semana do julgamento de Bolsonaro, e outros 7 réus com sessões previstas até sexta, dia 12. Na quinta-feira, 11, será lido o voto do relator, Alexandre de Moraes, seguido pelas manifestações dos demais ministros da primeira turma antes da decisão final. Bom, é isso aí, pessoal. Essas manifestações, como eu disse, novamente, foram muito importantes para demonstrar, seja aqui no Brasil e seja fora, qual é a real posição do povo brasileiro a tudo isso que tem crescido aqui no Brasil. Toda essa ditadura, esse estado de exceção, essa censura que cada vez mais, como dizia uma música antiga, um funk antigo aí, tá tudo dominado, meus amigos. É mídia, é política, em todos os setores. Tanto que você vê que mesmo com interferência externa, a dificuldade que está sendo colocada para se livrar dessa corja que tomou de assalto o país. Aguardemos. O julgamento provavelmente seria, para mim, ao meu ver, uma grande surpresa se ele não fosse condenado, né? Mas, paralelo a isso, que foi muito pedido nas manifestações, virá aí a anistia logo depois disso, né? Provavelmente a articulação da anistia está muito forte. A anistia é essa que o governo Lula deve esperar um tempo e deve vetar, mas o Congresso vai derrubar o veto. Agora, o que vai restar saber o que tipo de anistia eles vão aprovar, né? Já que tem mais de 3 projetos aí diferentes. Tem um projeto que é uma anistia geral, em que Bolsonaro voltaria a ser elegível. Uma outra anistia geral, mas Bolsonaro não voltaria a ser elegível. E tem uma outra que é da turminha deles, né? Que estão reescrevendo e prevêem outras coisas, né? Prevêem diminuições de pena. Provavelmente é uma anistia que não é geral. Provavelmente o Bolsonaro nem sequer se livraria da condenação. Então, aguardemos aí para ver quais são as cenas dos próximos capítulos em relação a essa bagunça aqui que é o Brasil, né? E é isso. A notícia de hoje é essa. Agradeço a você que chegou até aqui. Já deixe seu like, se inscreva, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário, sua crítica, sugestão. Obrigado aí, bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.